seu verso 46. A Bíblia, ela vai nos mostrar uma história de um homem que não tinha nome, de um homem que não tinha história. A Bíblia, a partir do seu versículo 46 e até o seu versículo 52, vai nos contar a história de um homem que não tinha nome e um homem que não tinha história. Estou falando de um homem por nome de Bartimeu. Todos nós conhecemos a história de Bartimeu. Este homem, todos nós conhecemos, já vimos falar, já vimos muitas pessoas pregarem. Este homem por nome de Bartimeu. Bar é um prefixo, Timeu era o nome do seu pai. Este homem era conhecido pelo nome do pai e não pelo nome que ele não tinha. Este homem, ele não tinha nome. Este homem, ele não tinha história. Este homem era conhecido, presta atenção, este homem era conhecido pelo nome do seu pai. A Bíblia nos mostra que naquela época o Império Romano começou a avassalar toda a região. E Israel era oprimida pelo Império Romano. O Império Romano estava escravizando o povo de Israel, cobrando impostos absurdos a Israel. A Bíblia nos mostra que o Império Romano vai tirar o direito deste homem de enxergar. E como é que nós percebemos esta parte deste homem que era cego? O versículo 51, Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Automaticamente ele vai responder: que eu torne a ver. Dá a entender aqui que este homem não nasce cego, mas tornaram ele cego. A Bíblia nos mostra que quando Jesus faz esta pergunta: o que queres que eu te faça? Ele vai responder: que eu torne a ver. Então está subjugado que este homem, ele não nasce cego, tornaram-se ele cego. A Bíblia nos diz que o porquê tornaram este homem cego. A Bíblia diz que nos antepassados, o teu pai Timeu, a Bíblia nos diz que este homem era um grande revolucionário, um homem muito respeitado e conhecido. A Bíblia diz que o Império Romano vai tirar os olhos daquele homem com medo dele ser um grande revolucionário, como seu pai Timeu foi. Tiraram o direito dele de enxergar, tiraram o direito dele de ver. Só que eu observo na Bíblia que a única coisa que não tiraram dele foi a sua fé. A sua fé. Outra coisa que eu observo: após o Império Romano tirar os olhos daquele homem, não vão tirar dele a fé, o ouvido e a boca. A única coisa que o Império Romano vai tirar é a sua visão. Ele não poderia enxergar, mas a única coisa que o Império Romano não tirou: a fé, os seus ouvidos e a sua boca. Não conseguiram fechar os ouvidos, não conseguiram calar, mas tiraram a sua visão. O que o texto está nos mostrando aqui é que pode tirar a visão do cego, mas não tiraram o direito dele ouvir a notícia que estava se espalhando por Jericó. A notícia que estava se espalhando por Jericó era que o homem nazareno estava se aproximando. O que o texto está nos dizendo é que tiraram o direito dele de ver, mas não tiraram o direito dele de falar, não tiraram a sua voz, não calaram a sua voz. Deus está nos dizendo aqui: pode até tirar tua visão de ver o que está acontecendo, mas não vão tirar de você o direito de ouvir a notícia, o direito de falar, o direito de adorar. Estou a igreja aqui agora. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
história. A única coisa que esperava este homem era a solidão, e o tempo iria responder até a chegada da sua morte, porque era a única coisa que ele tinha. O Império Romano tirou a sua visão. O medo que o Império Romano tinha era que ele fosse alguém tão influente como seu pai foi. Mas o Império vai tirar. E nesta noite, Cristo Jesus entra em cena para nos mostrar algo após o seu nascimento. Que o sistema da época pregava sobre amar, mas não amava. Pregava sobre fazer, mas não fazia. Pregava sobre segurar na mão do leproso, mas quando era para se aproximar, passava por longe. Mas Jesus de Nazaré veio quebrando o protocolo, dizendo: vinde após mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o sistema da época pregava sobre ame ao próximo, mas não amava. Mas Cristo Jesus vem dizendo: eu sou de poucas palavras, mas eu provo com muitas ações. Então Cristo é o modelo da igreja, porque ele prova diferente do que o sistema pregava. Ele pregava sobre amar, mas antes dele pregar, ele provava o verdadeiro amor. Então este homem aqui está a um passo da sua vida em esperar o tempo e se acabar. Um homem que o Império Romano tirou a sua visão, mas a única coisa que vão entregar a ele nas suas mãos é uma capa. Diga comigo, capa. Capa. Para que servia a capa? A capa se movia. A capa significava algo na vida daquele homem. A capa tinha o poder dele mendigar. A capa entregue àquele homem dava o poder para ele de mendigar, de pedir esmola. Então eu observo que o Império Romano vai entregar essa capa. E se nós observarmos dentro das entrelinhas do texto e da história, esta capa está escrita o nome do seu pai, Timeu. Então as pessoas conheciam ele pelo nome do seu pai. Conhecia a história dele pela história do pai. Aquele homem não tinha história, aquele homem não tinha nome, mas uma notícia se aproximou de Jericó. A notícia que chegava era: Jesus de Nazaré está se aproximando. No versículo 46, Jesus vai entrar em Jericó. Só que Jesus não vai entrar sozinho. Jesus vai entrar acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão. Então existem dois tipos de pessoas que se aproximavam e andavam com Jesus. O primeiro tipo de pessoa é discípulo. O segundo tipo é multidão. A multidão só estava com Cristo por aquilo que ele podia fazer. Mas discípulo estava com Cristo por aquilo que ele era. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: nesta noite você veio adorar a ele, por aquilo que ele pode fazer, ou por aquilo que ele é. Se você veio adorar, responda para ele. Glória a Deus. Jesus aqui está em direção ao monte da crucificação. Jesus está indo para o Gólgota para morrer por nós. E antes dele chegar, ele vai entrar em Jericó. Quando ele vai
personagem, ele é deixado na beira do caminho. Diga comigo, na beira. Na beira Do caminho. do caminho. Se nós pararmos para observar aquilo que é descartável, ou aquilo que não presta mais para nada, que não tem mais evolução na vida, a gente não deixa no meio do caminho, a gente deixa na beira do caminho. Então um homem que não tinha nome, que não tinha história, que estava com vazio no coração pela perda do pai e por ter tirado o direito de enxergar, e a única coisa que sobrou para ele foi uma capa para poder mendigar, ele agora vai sofrer com o desprezo da vida, ser esquecido na beira do caminho, ser esquecido pelas pessoas. Mas Jesus está entrando em Jericó. Quando Jesus entra em Jericó, a Bíblia diz que este homem está na beira. Só que tem outra coisa que me chama a atenção. Tem um personagem aqui que ele não aparece, mas ele está em oculto. Aleluia. Que personagem era esse, pregador? Se aquele homem é deixado na beira do caminho para poder pedir esmola, dá a entender que se ele estará ali é porque alguém o deixou. E a intenção de quem está deixando ele ali não é para ele morrer. Se a intenção de quem está deixando ele ali fosse para a morte, ele não teria deixado ele na beira, tinha deixado ele no meio. Aleluia. Isso aqui é uma lição de vida. Nem todo mundo que começa, e nem todo mundo que vai até o meio do caminho com você e deixa você ir sozinho, não é para você morrer, é para você ter experiência na vida. Glória a Deus. Está lembrado de Jesus com seus discípulos? Jesus tinha 12, mas só quem permanece são poucos. Para entrar na casa de Jairo foram 3. Então nem todo mundo que começa vai permanecer. Nem todo mundo que começa no início do caminho vai permanecer com você até o final. Mas isso é para a experiência da vida. A intenção de quem está deixando ele ali não é para ver ele morrer. É para ele ainda ter o gosto de uma esperança. E a esperança deste homem chegou pelas portas de Jericó. E nesta noite os céus estão nos dizendo: se a tua esperança está se acabando, o Cristo de Nazaré, ele está entrando pelas portas da igreja Japoatã para dizer para você: você pode estar na beira do caminho, mas não é para a sua morte, mas não é para o teu final. Tem muita gente querendo colocar ponto final na tua história, ponto final no teu casamento, mas Deus me trouxe de Aracaju para dizer para mim, eu boto uma vírgula para dizer: eu estou se aproximando. Glória a Deus. Acalma o coração. Aleluia. Olha para cá. Ele estava na beira. Se ele está na beira, a Bíblia nos conta que a capa que ele tinha dava a autoridade e a permissão dele poder mendigar. Então a capa era tudo que tinha. Mas a única coisa que eu observo aqui e friso aqui é que se ele tinha capa e pedia esmola, ele só recebia a esmola se ficasse calado. Diga comigo, calado. Calado. Mas quando Jesus se aproximou, sobreveio um tão grande alvoroço. Todas as pessoas começaram a segui-lo. E aquele homem na beira do caminho vai dizer: que multidão é essa? Que povo é esse?
O homem que não enxergava, após o mensageiro olhar para ele e dizer: é Jesus, acendeu uma esperança. Deus nessa noite está acendendo uma esperança de vida na tua vida aqui nesta noite. Glória a Deus. Então eu observo que quando ele ouve, dá a entender que o Império Romano não tirou o direito dele ouvir. Não tiraram o direito dele ouvir. Quando ele ouve que é Jesus, o que é que ele vai fazer? Diga comigo: clamou. Clamou. Peraí. Se ele ouve que Jesus está passando, ele faz o quê? Clamou. Só que na primeira vez que ele clama, Jesus não ouve. Então dá a entender aqui que o cego não clama uma só vez. Com licença aqui. O cego, ele clamou. Quando o cego clama, ele está clamando por quê? Por Jesus. Mas quando ele clama, Jesus continua, diga comigo, caminhando. Caminhando. Só que quando ele clamou, Jesus está caminhando. Quem é que vai ouvir ele clamar? Alguém que está perto. Se ele clama para Jesus, Jesus não ouve, continua caminhando. Alguém que está perto ouve ele clamar. Quem ouve ele clamar vai dizer: cala-te, porque o mestre não vai. Aleluia. Se vocês estão glorificando e eu estou mandando você calar, então a decisão está nas mãos de vocês. Ou vocês vão parar de clamar, ou vocês vão aumentar o barulho do glória. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava caminhando. Na primeira vez que ele clama, alguém que está perto ouve e manda ele. Calar. Sabe o que é que ele faz? Ele ouve alguém mandar ele calar. Você já parou para observar que antes de Jesus entrar em Jericó, quantas pessoas olharam para ele e disseram para ele: é o teu final, não tem mais jeito, Aleluia. fica na beira do caminho, deixe que o tempo vai dar a resposta dele, espera a tua morte. Mas quando ele ouve as mesmas pessoas que mandaram ele calar lá atrás, ele disse: não vou fazer o mesmo, vou fazer diferente. Se eu clamei agora e Jesus não ouviu, eu vou clamar mais alto. A igreja que vem comigo nesta noite, levanta a sua mão para cima. Se Jesus está caminhando e você está abrindo a boca para glorificar, e ele ainda não chegou aqui, começa a aumentar o barulho do glória. Porque enquanto você glorifica, ele desce com vitória, ele desce com cura, ele desce com transformação. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava caminhando, Fábio, mas o cego clamou mais alto. Na primeira vez que ele clama, Jesus ainda está, mas quando ele clama mais alto, Jesus. Glória a Deus. A dica é essa: não ore até Deus ouvir, Aleluia. mas ore até ele responder. Glória a Deus. Não adore até ele ouvir, porque os serafins estão glorificando a ele. Aleluia. Glória a Mas Deus. nessa noite clame, clame, clame até Glória a ele responder Deus. aqui. Ele já está respondendo, ele já está real na Aleluia, casa, glória a Deus. desde o início do trabalho. Ele já se faz presente, mas quero que ele quer ouvir é aquilo que você Aleluia. vai entregar. O cego clamou, Jesus parou. Sabe uma coisa que eu observo? Desde o início da criação do céu e da terra, o diabo não parou Jesus. Aleluia. A
A morte não parou Jesus. Pilatos não parou Jesus. Herodes não parou Jesus. O Império Romano não parou Jesus. Nabucodonosor não parou Jesus. Os irmãos da época que queriam ver Jesus morto não parou ele. Mas a única coisa que parou Jesus foi um cego que clamava mais alto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se a morte não parou Cristo, a igreja dele clama e ele para aqui nesta noite. Glória a Deus. Jesus está parado. Observe que quem ouve ele clamar vai mandar ele calar. Mas quando Jesus ouve o clamor do cego, Jesus vai dizer: manda-o chamar. Aleluia. Quando Jesus manda chamar ele, sabe quem é as pessoas que foram chamar ele? As mesmas que mandaram ele calar. Aleluia. Glória a Deus. Então dá a entender aqui que quem manda ele calar, quando Jesus para e ouve o clamor dele, manda chamar, alguém que mandou ele calar vai dizer: levanta-te. Vou repetir: levanta-te. Glória a Deus. Levanta-te. Levanta-te. Glória a Deus. Aleluia. Levanta-te. 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 Por quê? Porque o mestre te chama. Aleluia. Uma pessoa que querem ver você lá embaixo, quando Aleluia. Cristo fala, por causa da sua atitude, vão ser as mesmas que dirão: manda-o chamar, porque o mestre Glória, chama. glória, glória a Deus. Ele te chama. Ele te chama. Diga comigo: ele ainda tinha uma capa. Ele ainda tinha uma capa. Então aquele homem, ele era conhecido pelo nome do Pai e pela história do Pai. Era um homem que não tinha nome e nem tinha história. Mas quando Jesus ouviu o clamor dele, Jesus mandou o quê? Mandou chamar. Mas para que ele receba aquilo que ele quer, ainda está faltando uma coisa para ele deixar para trás. Eu quero convidar você a ficar em pé. Aleluia, Deus. Para que Jesus faça algo, porque ele já fez, Glória a Deus. é necessário aquele homem tomar uma atitude. E a atitude que aquele homem deve tomar, qual é? Ele tinha o quê? A capa. Uma. Capa. Quando Jesus chama ele, sabe o que é que ele tem que fazer para ir a Jesus? Porque ele não tinha nome, ele não tinha história. Jesus estava dizendo para ele: manda chamar, porque alguém que não tem história, alguém que não tem nome, alguém que é reconhecido pelo nome de alguém, alguém que é reconhecido pela história de alguém. Quando Jesus disse: manda chamar, sabe o que o cego tem que fazer? Deixar a sua. É Jesus dizendo: a partir de hoje eu mando me chamar. Você não vai ser mais reconhecido pelo nome do Pai, você não vai ser mais reconhecida pela história de alguém. A partir de hoje, Glória a Deus. Aleluia. você não chegou aqui para ser reconhecido ou reconhecida pela história dos outros. Você não chegou aqui para ser reconhecido pelo testemunho que Deus fez na vida de alguém. Deus nessa noite está dizendo para nós: a partir de hoje, o testemunho vai ser seu. Glória a Deus. A história vai ser sua.
que eu te faça? Segura na mão do crente que está do seu lado. Segura na mão dele. Segura na mão dela. Para que Jesus faça, é necessário deixar a cabra para trás. É necessário desapegar de algumas coisas que não agradam a Ele. É necessário te colocar para fora aquilo que nós colocamos para o lado de dentro. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Jogando reparação. Deixa a cabra para trás e vem viver uma vida nova, uma vida cheia de desafios, mas uma vida cheia de resultados. Deus trouxe alguém aqui nesta noite para sarar feridas, para dizer para Bartimeu que na beira do caminho você não vai morrer. Porque quando o mestre mandou chamar, ele agora não faz parte da beira, ele agora vai pelo caminho. A tua história vai ser contada, o teu nome vai ser conhecido, porque Jesus veio aqui neste lugar. Tem alguém que precisa de uma oração especial aqui? Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Eu quero convidar você aqui à frente. Eu vou encerrar. Tem alguém que está necessitando de uma oração urgente aqui? O Senhor está chamando o Bartimeu aqui. Pode vir aqui à frente. Alguém que não tem mais força para se levantar. Alguém que está com a ferida aberta e não sabe para onde ir. O Senhor nessa noite te chama aqui, Bartimeu. Porque a partir de hoje você não vai mais ser reconhecido pela história dos outros, pela história dos vizinhos. Você vai ser reconhecido pela história que você tem. Tem mais alguém? Alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Alguém que quer reatar a aliança com Ele? A hora é agora. Não é vergonhoso reconhecer o erro. Vergonhoso é permanecer da forma que está. Não prospera por não tomar uma decisão. Bartimeu só foi curado por causa da sua decisão. Não escutou quem mandou ele calar. Não escutou a voz alheia, mas escutou que Jesus estava ali. Então a atitude do cego fez com que ele fosse curado. E nesta noite Cristo Jesus te chama, e através da sua atitude nessa noite vai gerar dentro de você aquilo que já era para ter acontecido antes. A oportunidade está aberta, eu já vou orar. Ninguém? Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, a tua palavra foi ministrada dentro dessa casa. A cada um que veio aqui nesta noite, Senhor, a cada um que ouviu, Senhor, esta mensagem, Deus amado, a cada um que está com o coração aflito, construa o coração, meu Pai, ferido nesta noite, que o Senhor cure. Que o Senhor desça com renovo, Pai, nesta casa. Que o Senhor abrace a cada um deste lugar. E a cada um que veio aqui à frente, Senhor. Abraça, Senhor da glória, Espírito Santo. A cada lágrima que foi derramada dentro deste ambiente. Assim como alguém que pensava que a sua história estava acabando. Mas o Senhor chegou, Pai, naquele lugar. Para dizer para ele, para se levantar. E alguém que está caído, Senhor, que o Senhor levante nesta noite. Que o Senhor renove as forças do alto da cabeça até a ponta dos pés. E em nome de Jesus, só a igreja que acredita, dá glória para Ele, porque Ele merece.
A igreja